Graça e paz, irmãos. Beleza. É um prazer para nós estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Aurora, eu sou colombiana e, bom, eu só vou falar um pouquinho. Na verdade, eu vou deixar meu esposo para contar o testemunho e também o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas peça para Deus, nesse momento, falar o seu coração, esteja sensível para o que Ele quer falar com você. Eu já fui muito ministrada desde os louvores, eu estou quase chorando, porque Deus é muito bom e que honra poder servir esse Deus que nós servimos. Então, seja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Amém. Ngakerengi um rebuma nabi isa hilirá. Amina? Meus irmãos, esse é o idioma sussu da Guiné-Conakry, e o que eu falei foi: meus irmãos e irmãs, eu os cumprimento no nome do Senhor Jesus. Amém? Quando aperta a tecla SAP, tudo melhora, né? Como a minha esposa já disse, né? É um prazer estar aqui, é um prazer participar com os irmãos. Nós somos missionários, então, da Junta de Missões Mundiais, né? E hoje, o desafio que eu tenho aqui é compartilhar um pouco do nosso testemunho, falar um pouco sobre chamado, para que, através desse testemunho, você possa ser aí encorajado, né, a continuar servindo ao Senhor. Amém? Pode colocar, por favor, a apresentação? Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos a campanha da Junta de Missões Mundiais, né? E eu acho que foi muito acertado, como sempre o tema para a campanha desse ano, que diz que no amor do Pai nós vamos completar a missão. Isso me inspira muito. Esse mês nós estávamos ali na nossa igreja, né, participando do culto, que é algo que a gente vai ter muita saudade quando a gente vai para o campo missionário. Vocês não têm ideia como a gente sente saudade de assistir, de participar, de prestar um culto no nosso idioma, né? Um culto em português, onde a gente canta louvores em português. É um privilégio, meus irmãos, e a gente só sente falta quando a gente está longe e não tem esse disponível, né? Então, quando a gente fala do amor do Pai, eu ia falar do culto, né? Nosso pastor estava pregando, e numa mensagem participativa ali, ele pediu para a igreja resumir o evangelho em uma palavra. É difícil, né? Como a gente resumiria todo o evangelho em uma palavra? Qualquer palavra que a gente escolher vai ficar faltando alguma coisa, mas acredito que a palavra que mais definiria o evangelho que nós seguimos, o evangelho que nós vivemos, é amor. Porque quando ao nosso Senhor Jesus foi pedido para resumir todos os mandamentos, quais são os mandamentos mais importantes, ele resumiu em 2. E os 2 têm a ver com amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso define, meus irmãos, isso deveria definir toda a vida do cristão. Porque o evangelho é um evangelho de amor. E tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, a nossa vida deve ser baseada nessa palavra, amor. E é através do amor que nós, então, somos enviados para um lugar tão longe, né? Tá no jeito aí a apresentação? Tá, estão acertando ali. Bom, meus irmãos, então pensando nesse amor, né? Pensando nesse amor, é que nós queremos compartilhar o nosso testemunho hoje. Eu não vim pregar, e eu acho que isso foi
um planejamento muito acertado, né? Eu não gosto muito de pregar, eu gosto de dar testemunho. Porque quando nós vivemos no campo missionário, a gente vive muitas coisas, a gente tem muita coisa para compartilhar. E para pregar, os irmãos estão muito bem servidos, né? Eu descobri que aqui uns 20% da igreja aí é pastor, né? Uma coisa assim. Então, meus irmãos, vou deixar a pregação para eles. E eu vou contar aqui um testemunho, pensando em chamado, né? Como o pastor Reinaldo já falou, né, eu sou membro ali da Igreja Batista em São Mateus. Eu sei que eu não tenho a idade que eu aparento, mas eu sou membro ali faz 20 anos já, né? E se os irmãos pensarem, né, eu já estou com 36 anos. Eu entrei na igreja adolescente. Entrei com 16 anos de idade na igreja. Na verdade faz mais de 20 anos já, né? Eu entrei na igreja com 14. O tempo passa, meus irmãos, não parece, mas passa. Eu entrei com 14 anos de idade na igreja, né? Então, nessa idade, eu ainda brincava, eu ainda corria do porteiro, né? E ali eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito na igreja. Gostava muito de estar na igreja. Eu vivia a meio quarteirão da igreja, né? Então, eu vivia na igreja, de vez em quando eu visitava a minha casa. Participava de muitas coisas ali. E uma das coisas que eu participava era do Ministério de Missões, né? Então, desde essa época, eu comecei a me envolver com missões, a conhecer missionários, a receber missionários na igreja, a ir para congressos missionários, né? Nosso acampamento ali em Sumaré, a partir desse ano, começou a ser chamado de congresso missionário, mas antes era acampamento de missões. A gente sempre foi para ficar 3 dias ali, ouvir os testemunhos, e foi através disso, do trabalho no Ministério de Missões da minha igreja local, foi que o Senhor foi falando ao meu coração sobre missões transculturais, né? Sobre servi-lo em outro continente, em outra realidade. E aí eu sempre começo falando sobre isso, meus irmãos. Quão importante é a gente falar sobre missões, sobre chamado para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Porque se o Senhor falou ao meu coração naquele momento, Ele faz do jeito que Ele quer, né? Mas no meu caso, foi porque o líder de missões me pegou pela mão ali, a líder de missões na época me pegou pela mão, vamos para o congresso, vamos para a viagem missionária, né? Vamos receber o missionário que está vindo à nossa igreja. Então Deus usou muito a vida dela para desenvolver o meu chamado. Assim como Ele quer usar as nossas vidas para poder desenvolver o chamado das pessoas que estão em nosso meio. Amém? Pode passar, por favor? O pastor Reinaldo já falou aí sobre a questão da segurança, né? De não registrar esse momento. Pode passar, por favor? Muito bem. Nós já falamos do nosso tema. Pode passar mais 2, por favor. Muito bem. Esse aí sou eu, não parece, né? Mas sou eu aí nessa época de adolescente. E aí, como diz aí o texto, um adolescente chamado Manuel, mais novo de 4 irmãos, morador da periferia de São Paulo, tinha um sonho, entrar na faculdade. Ainda no ensino médio, ele entendeu que o Senhor o estava chamando para o campo missionário e decidiu fazer uma oração. Então, foi nessa época aí, meus irmãos, de adolescente, e como diz o texto, né? Eu estava nessa época de decidir o que eu ia estudar. E como eu sou o caçula, né, em casa, ninguém na minha família tinha feito faculdade até essa época. Vocês conhecem, com certeza vocês conhecem, a expressão raspa do tacho. Não é verdade? Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu sou a raspa do fundo do tacho. Porque quando eu nasci, os meus irmãos já eram grandinhos, né? Eles já tinham 9, 12 e 15 anos. Então eu fui aquele famoso filho temporão, né? E aí eu na adolescência,
eu tive esse sonho. Poxa vida, ninguém da minha família fez faculdade. Como será fazer esse negócio, né? Tá aí, eu quero fazer faculdade. E aí, o Senhor foi falando ao meu coração sobre o chamado missionário. E então, nessa época, eu fiz a seguinte oração. Pode passar, por favor? Senhor, eu sei que me estás chamando para o campo missionário. E o Senhor sabe que eu quero fazer faculdade. Então, se o Senhor me der a oportunidade de estudar, eu vou fazer um curso que seja útil para cumprir com o meu chamado. Né? Fiz essa oração. Senhor, é um desejo do meu coração. O Senhor conhece o meu coração e sabe que eu quero estudar. E eu sei que o Senhor está me chamando para o campo. Então, eu quero unir as duas coisas. Né? Eu quero fazer faculdade e quero também servir ao Senhor. E aí, na época, meus irmãos, eu estava bem perdido. Eu fiz teste vocacional. O Senhor foi direcionando para uma área, para a área da saúde. E aí, pode passar, por favor? Aconteceu isso aí. Eu fiz a prova do Enem e ganhei uma bolsa de estudo integral para cursar enfermagem. Me formei em 2010, aos 21 anos de idade. Olha aí que bonitinho, né? Pode voltar, Olha, essa é a foto do dia da minha formatura, né? E no último ano da faculdade, o Senhor me lembrou daquela oração que eu tinha feito, né? Você lembra que você orou pedindo um curso, né? Uma faculdade para poder servir no campo missionário? Tá aí, você já está se formando, né? Agora era a minha vez, era a vez de eu fazer a minha parte no propósito que eu tinha feito com o Senhor Jesus, né? Pode passar, por favor? E aí eu me inscrevi no programa Radical África, da Junta, e fui para o Rio de Janeiro em 2011 para fazer o treinamento missiológico. Nessa época, meus irmãos, como acabei de falar, eu já tinha 21 anos de idade e foi a primeira vez que eu saí de casa. Foi uma dificuldade grande ter que despedir da família, né? Imagina, o filho caçula chega para você e fala assim: mãe, eu estou indo para o Rio de Janeiro estudar para depois ir para a África, né? Então foi todo um processo aí que o Senhor foi trabalhando no coração dos meus pais também, né? E aí eu fui, então, nessa época, o treinamento para ir para a África, nessa época era 1 ano, morando ali no seminário, né? Nessa época também tinha internato para seminaristas, então os vizinhos eram seminaristas e a gente estava ali convivendo nesse ambiente para poder ir para a África, né? Pode passar, por favor? Muito bem, aí no ano seguinte, 2012, então eu fui para a fase de estudo de idioma em Dakar, no Senegal, e fiquei por 4 meses ali, intensivo, estudando francês. Meus irmãos, quando eu falo intensivo, a gente está falando aqui de 8 a 10 horas de estudo por dia, entre sentar e estudar com caderno, assistir aula, escutar música, tudo isso contava, né? E era entre 8 a 10 horas por dia de estudo. E nesse mesmo ano eu fui designado então para ir para a Guiné Francesa ou Guiné-Conakry, para servir no Radical África. A questão do idioma, né, é uma questão muito importante. Eu cumprimentei os irmãos em Sussu. Os irmãos tiveram aí um gostinho, né, do que a gente chegar em outro país e a gente não saber nem ir na padaria comprar um pão. Você imagina isso? E aí nós estamos com um desafio agora para o nosso próximo campo, onde a Aurora vai ter que aprender francês, né, e eu vou ter que aprender árabe local, o árabe falado no país que a gente vai. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Sei que vocês nunca devem ter orado para Deus dar dom de línguas para missionário, mas eu já estou fomentando isso na igreja, né? É uma parte muito importante. E aí então eu fui para a Guiné Francesa. Lá na Guiné Francesa, pode passar por favor, eu conheci um médico, o Dr. Sekou, né? E ele também é pastor da igreja local. Então foi uma experiência muito interessante trabalhar do lado dele. Eu já era enfermeiro e trabalhava ao lado dele visitando vilarejos, né? Lá na Guiné-Conakry. E aí, meus irmãos, um certo dia, olha como que Deus faz as coisas. Eu costumo dizer
que eu não gosto de fazer planos. Porque às vezes que eu tentei fazer plano, não deu nada certo. Deus, ele muda e ele faz do jeito dele e glória a Deus por isso. Porque ele sempre vai fazer melhor do que a gente poderia planejar, né? E aí um dia, quando terminaram as consultas, a gente estava num vilarejo, meus irmãos, perto da fronteira com a Serra Leoa já, bem distante, bem distante. Vocês lembram em 2014, quando teve o Ebola na África, que foi Pois é, foi nessa região, né, uma tríplice fronteira ali entre a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria. E aí, a gente terminou os atendimentos nesse dia e eu fiz uma outra oração. Pode passar, por favor? Eu fiz essa oração aí, ó. Senhor, seria tão bom fazer medicina, porque assim eu poderia ter mais autonomia e ajudar mais no campo missionário, ter mais ferramentas. É uma pena que seja tão caro. Talvez isso não seja para mim. Olha aí a falta de fé, né, irmãos? Você vê que missionário também é gente, né? Não existe super-herói. E aí, meus irmãos, eu fiz essa oração. Fiz essa oração, o programa radical, meu período já estava terminando, né? E aí eu voltei para o Brasil. Pode passar, por favor? Cheguei aqui no Brasil, fiz uma pós-graduação em emergência para me atualizar também, né? E comecei a trabalhar em uma empresa de ambulância na cidade de São Paulo aqui, né? Tudo a ver com emergência. E aí eu recebi um convite, que bom que cortou aí, porque fica surpresa. Eu recebi um convite, meus irmãos, de ir morar na Bolívia para estudar medicina. Olha como que Deus faz as coisas, né? Eu estava ali, Senhor, seria bom fazer medicina, usar no campo, mas é muito caro. É muito caro. 12 mil reais por mês na maioria das faculdades, né? Foi tão difícil enfermagem, né? Ganhar uma bolsa em enfermagem, imagina medicina. Mas aí Deus mostra mais uma vez que Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí então eu fui para a Bolívia com a ideia de chegar lá, ficar pelo tempo necessário para estudar medicina, para depois voltar ao Brasil como médico, né? Prestem atenção, a ideia era ir para a Bolívia, estudar medicina e voltar médico para o Brasil. Só que aí sabe o que aconteceu? Quando eu estava lá na faculdade, era uma faculdade cristã, né? E tinha culto toda semana na faculdade. E uma das coisas que a gente fazia para poder ganhar horas complementares, como toda a faculdade, era servir no culto. E lembra que eu falei que quando era adolescente eu fazia muita coisa na igreja? Uma delas era tocar bateria. Tocava bateria na igreja. E aí, eu me emocionei até ali no começo do culto, do louvor, porque eu vi uma menininha aqui fazendo a coreografia, né? Na hora do louvor. Pois é, eu tocava bateria e tinha uma linda jovem que participava da coreografia do culto, né? Pode passar, por favor? E ela também estudava medicina do meu lado, meus irmãos. Sentava na cadeira do lado, né? E aí eu perguntei para ela, escuta, por que você está fazendo medicina? Ela virou para mim e falou assim, é porque eu quero ser missionária. Olha só, eu fui para a Bolívia, pensando em voltar da Bolívia, médico, certo? Só que Deus falou, não, você vai voltar médico e casado. Porque Ele faz muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Meus irmãos, vocação pastoral, missionária, não é nada mais do que viver na dependência do Senhor. A vida cristã, na verdade, é assim. Porque vocação para missões todo mundo tem, né? Se Deus te colocou no bairro que você mora, é porque Ele quer que você seja missionário lá. No trabalho que você trabalha, no lugar onde você estuda, tudo é porque Ele quer que você seja um missionário lá. E não existe coisa melhor do que a gente abrir mão dos nossos planos para viver os planos de Deus na nossa vida. Amém? E aí então, pode passar por favor, a gente veio para o Brasil, nós nos casamos aqui em São Paulo e voltamos para terminar a faculdade de medicina. E aí quando a gente terminou a faculdade de medicina,
a gente finalizou o nosso tempo lá na Bolívia, nós voltamos aqui para o Brasil e nos apresentamos como missionários à Junta de Missões Mundiais. Mas por que nós estamos contando essa história hoje? Né? Pode passar, por favor? Porque o Senhor agora tem um novo plano na nossa vida. Né? Na verdade, uma nova etapa do plano que Ele tem. Que é, no meu caso, regressar, voltar ao continente africano. E a Aurora conhecer a África, então. Né? A gente brinca que o mosquitinho da África pica e a gente nunca mais esquece. Ou a gente volta, ou a gente sempre está lembrando da África nas nossas orações. Né? Pode passar, por favor? Então, agora vem o novo desafio, que é uma região onde os muçulmanos que estão concentrados, principalmente no norte, representam cerca de 60% da população. E os cristãos, eles estão mais no sul, onde existe também o animismo, que é muito forte, né? São 35%. E aí vem um dado totalmente novo, atualizado, desse ano, 2025. A gente já não fala mais sobre o país abertamente, porque ele entrou na lista dos 50 países mais perseguidos do mundo. Né? Então, é uma cautela que a gente tem, né? Porque é uma região um pouco complicada. Pode passar, por favor? E aí surgiu um convite. Né? A junta até falou para a gente assim, ó, não estava nos planos vocês irem para lá. Mas a junta recebeu um convite, surgiu uma necessidade num hospital que é administrado por essa missão que os irmãos estão vendo aí. Né? Então, a missão que nós servimos, que nós trabalhamos, ela nunca conseguiu mandar ninguém para aquele país. E aí, deixa eu mostrar um pouquinho mais do hospital primeiro. Pode passar, por favor? Muito bem. Existe uma demanda, que eram mais médicos para poder trabalhar no hospital. É um hospital grande, né? E nesse hospital grande, meus irmãos, com 70 leitos, imagina, 70 leitos, tem paciente internado, tem consulta, tem emergência, tem centro cirúrgico, e com tudo isso, hoje tem 5 médicos trabalhando nesse hospital. Né? Então, precisa muito. Pode passar, por favor? E aí foi feito o convite para a junta. Ó, se vocês souberem de médicos que estejam dispostos a trabalhar no campo missionário, podem trazer para cá. E quem diria que a junta diria, ó, tem um casal de médicos que estão se formando agora, né? Estão acabando de se formar. E aí, meus irmãos, vem as coincidências do Senhor, que eu costumo falar dessa maneira, porque para a gente é coincidência, para ele não, né? O hospital, ele é voltado para a área cirúrgica, né? E quando uma pessoa se forma médico aqui no Brasil, a gente tem até costume de falar que ele é clínico geral, porque o curso aqui no Brasil é voltado para essa área de clínica. Lá na Bolívia, o curso, ele é voltado para a área de cirurgia. E aí, os diretores do hospital, eles se animaram muito quando eles viram o nosso diploma e estava lá, médico cirurgião. Né? Então foi algo que o Senhor fez aí para poder ajudar nessa parceria. Então nós, formados na Bolívia, agora estamos a caminho desse país. E quando eu digo a caminho, o pastor Rinaldo falou aqui que aqui é um pré-envio, né? Porque faltam aí menos de 10 dias, né? Para a nossa viagem. Não essa semana agora, que começa hoje, a próxima semana, nós estamos então pegando um voo de 12 horas, né? O primeiro voo, para poder chegar nessa região e servir ali ao Senhor, inicialmente por 3 anos, né? Então nós contamos muito com a oração dos irmãos, porque é um grande desafio, né? O bairro que o hospital está construído, para os irmãos terem ideia, não tem energia elétrica, né? Acho que não tem nem água.
mas é uma região desértica. Hoje lá está 41 graus, né? Hoje lá está 41 graus e nós estamos na primavera, né? Então, assim, são vários desafios, meus irmãos, mas a gente só vai porque nós temos entendido que o Senhor nos está levando para lá. E aí nós contamos muito com os irmãos, pode passar, por favor, porque enviar um missionário para o campo missionário e não se preocupar com ele lá é a mesma coisa que estar cavando um poço. A pessoa desce para cavar o poço, né? Você segura a corda para ela descer, aí depois você solta a corda e vai lá fazer almoço, fazer outra coisa, né? É mais ou menos isso. Então isso não pode acontecer. Quero saber se nós podemos contar com a oração dos irmãos nesse período. Amém. Pode passar, por favor? Então esses são os pedidos de oração de hoje, meus irmãos. Pela nossa família, pela viagem que já está perto, pela equipe do hospital. Tem mais gente servindo lá, né? E pelas demandas do hospital, né? Esse código QR que eu coloquei aí é para adotar o nosso projeto através da Junta de Missões Mundiais, que o pastor já está até com as fichinhas na mão ali. Se você preferir preencher a fichinha, também pode, tá? Pode passar, por favor? E as demandas específicas do hospital. Deu uma cortada na apresentação, nessa lâmina, aí está só a metade. Mas eu peço para os irmãos orarem por esses pedidos específicos. Porque o hospital precisa de mais gente para trabalhar, né? Então, nós temos orado para o Senhor levantar aí cirurgiões ortopedistas. A gente esteve no Rio essa semana e tem um cirurgião ortopedista que trabalhou muito tempo na nossa junta, né? Que eu mostrei essa lâmina lá no congresso que a gente foi. Ele pegou o microfone e falou assim: pô, é covardia, né, meu? Covardia, né? O bichinho da África já picou, o hospital lá precisa de cirurgião ortopedista. Então a gente tem orado aí, quem sabe, para Deus mover até o coração dele, né? Quem sabe? Então, ginecologista obstetra, técnico em radiologia, enfermeiros, meus irmãos. Enfermeiros, principalmente para trabalhar na área de anestesia, porque o hospital faz muita cirurgia. E fisioterapeutas, né? O hospital precisa muito de fisioterapeutas. Se Deus tocar seu coração, se você for da área da saúde, ou conhecer alguém da área da saúde, que tem chamado, né, para trabalhar em outros lugares, e Deus tocou no coração aí para doar umas férias, sei lá, 2 meses, 15 dias, é muito bem-vindo, meus irmãos. Estamos entrando nesse país, e eu tenho dito, algo que Deus tem colocado no meu coração, é que nós estamos indo lá para abrir a porta e deixar ela aberta. Essa é a ideia, para que mais pessoas possam ir depois e abençoar esse povo através da profissão, através do chamado, através do amor que o Senhor tem colocado no coração. Amém? Então é isso, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui, conhecer os irmãos, poder conhecer, né, a igreja do nosso querido Reinaldo. A gente estava devendo essa visita faz um tempinho e graças a Deus dessa vez foi possível. Que Deus abençoe os irmãos. Amém?